Então, boa noite para você que está assistindo em casa. É um prazer estar na casa de Deus hoje à noite, mais uma vez. E hoje à noite nosso tema será a tristeza de Deus pelo pecado. A tristeza de Deus pelo pecado. Convido você para abrir sua Bíblia hoje à noite no livro de Jeremias. Jeremias capítulo número 9. Jeremias capítulo número 9. Jeremias capítulo número 9, vamos ler de 1 a 7. Jeremias capítulo 9, de 1 a 7. Peço sua gentileza, assim que achar a passagem, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo de 1 a 7. Jeremias 9, de 1 a 7. A palavra de Deus diz o seguinte: prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus, que eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele. Por quê? Todos eles são adúlteros, são uma banda de alevosos, e estendem a língua como se fosse o seu arco para mentira. Fortalece na terra, mas não para a verdade, porque avança de malícia em malícia, e a mim não conhece, disse o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e do irmão, nenhum fiéis, porque todo irmão não faz mais do que engano, e todo amigo anda caluniando, e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensina a sua língua a falar mentira, anda se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano é recurso conhecer-me, disse o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque do que outra maneira procederia com a filha do meu povo. Oremos. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença, e Pai, nós pedimos hoje à noite que o Senhor recebe nossos louvores como cheiro suave no teu altar. Pai, eu clamo a Ti, que Teu nome seja exaltado, através de tudo que já aconteceu e tudo que há de acontecer. Pai, esteja comigo, guiando plenamente cada palavra, cada pensamento, cada ação, através do Teu Santo Espírito, para que eu possa ser simplesmente, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, para cumprir a Tua vontade. Pai, fala conosco hoje à noite, e Tua palavra penetra a parte mais íntima de cada um de nós que estamos ouvindo a Tua palavra. E Pai, nós pedimos que hoje à noite o Teu nome seja honrado e glorificado, a Tua vontade perfeita seja cumprida, e que nós podemos sair da Tua casa dizendo: era bom estar na casa do Senhor. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A tristeza de Deus pelo pecado. Encontramos aqui no livro de Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado, nós sabemos que era da linhagem de Levi, né? É um sacerdote, e ele foi levantado numa época bem difícil. É uma época que a nação de Judá tem se afastado de Deus, tem deixado a palavra de Deus, e vai cada vez mais se afastando de Deus, desviando o seu caminho
vão na casa de Deus, no templo, faz os sacrifícios, mas se sair da porta do templo, vai sacrificar aos ídolos, e vai fazer todo tipo de pecado. E nesse trecho que nós estudamos hoje à noite, nós vemos uma situação bem difícil. Jeremias é um homem que foi proibido de casar, de ter filhos. Ele vai lidar com dificuldades, é maltratado pelo povo, mas ele vai continuar pregando. E a mensagem que ele está pregando não é diferente do que hoje à noite. Quando começamos a falar sobre pecado, não é nada bem recebido. Pessoas não querem saber sobre pecado. E assim, nós encontramos hoje à noite 3 pensamentos sobre a tristeza de Deus pelo pecado. Precisamos entender, número 1, o estado do povo de Deus. Agora entenda uma coisa, não estamos falando sobre pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Não estamos falando de pessoas que não tinham o templo no seu meio. Não estamos falando de pessoas que não têm conhecimento de como é para servir a Deus, que não têm a palavra de Deus nas suas mãos. São essas pessoas privilegiadas que encontramos seu estado no versículo de 1 a 6. E não é nada bom. Olhe comigo. Primeiramente nós temos adultério. Em versículo 3, ele diz que todos são adúlteros. São pessoas que pode ter o significado físico, pessoas que estão deixando seus esposos para outras pessoas, e pode ter o significado espiritual, que tem deixado Deus verdadeiro para outros deuses. Pode ter os dois significados. De qualquer forma, não estão fazendo aquilo que é correto, conforme a palavra de Deus. Agora, a segunda coisa bem interessante, tem engano. Agora, esse pensamento é transmitido de várias formas. Se você olhar comigo, a palavra no final, do versículo 3, alevosos. Falei errado mais cedo. Alevosos. A palavra alevoso significa fraudulento, falso, enganoso. Outra maneira, ele fala, pessoas são cheias de mentiras. Ele fala no versículo número 3, no final, as pessoas se avançam de malícia em malícia, habilidade para enganar, para despistar, astúcia. Ele usa a palavra engano 3 vezes nesses 6 versículos. Olha comigo no versículo 4, ele disse que essas pessoas não faz mais do que enganar. E ele diz no final, no versículo 6, a tua habitação está no meio do engano, pelo engano. Essas pessoas não estão interessadas em falar a verdade, viver a verdade. E ele dá uma advertência, é bem interessante. Ele disse aqui no versículo número 4, guardai-vos cada um do seu amigo e do irmão, nenhum vos fieis. Não confie nessas pessoas, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo. Imagine a situação. Você não consegue confiar em ninguém. A pessoa vai dizer para você, não, pode confiar, isso é bom, compre esse produto na minha mão. Quando você chega em casa, tem defeito. Pessoa prometeu, queria fazer alguma coisa, não cumpra. Pessoa vai enganá-lo de todas as formas possíveis, de forma que isso é o tema principal do estado do povo de Deus. É triste quando o povo de Deus não faz o que é certo. E eu repito, não estamos falando de pessoas do mundo, não. Estamos falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Pastor, tem pessoas que fazem isso? Tem. Para a vergonha do nome de Cristo. Pessoas falam que é verdade, mas mentem. Quando vai fazer negócio, não tem problema de vender algo quebrado, não tem problema de dizer que é isso, quando não é verdade. Anda enganando, trapaceando, e não há pessoas de confiança. Se há uma coisa que deve ser visto na vida do cristão, o povo de Deus deve ser a
verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade. Nós estamos fazendo uma aplicação agora, nossas vidas. Nós estamos falando do estado do povo de Jeremias, naquela época, mas em nossas vidas, nós devemos ser verdadeiros em todos os sentidos. No cônjuge, casal, marido, esposa, deve falar a verdade um com o outro. Amém. Né? Eu estou dizendo para você que eu fui para lá fazer isso. Deve ser verdade. Em cada área de nossas vidas. E é triste que Jeremias está descrevendo pessoas que chamam-se pelo nome de Deus. Número 3, essas pessoas são cheias de rebelião. Não querem saber de Deus. Sabe que é a verdade, sabe que é certo, sabe que deve ter Deus em primeiro lugar das suas vidas. Não, eu não quero. Olha aqui que ele fala em versículo 3: a mim não me conhece. Não conhece o Senhor. São pessoas que sabem que é Deus, são pessoas que sabem que é o templo, sabem que fazer essas coisas, os rituais, mas não estão em um relacionamento, não conhece Deus como seu Deus. Estão envolvidos em outras coisas, outros ídolos, deuses falsos, outros procuram coisas que não tem nada a ver com servir a Deus. E aqui nós vemos a escolha no final de versículo 6: pelo engano recusem conhecer-me, diz o Senhor. Preferem andar no engano, preferem andar no pecado do que conhecer o Senhor. Agora, vamos ser bastante abertos aqui. Nós temos de ter cuidado que não cometemos o mesmo erro do povo de Judá. Pastor, eu estou aqui quarta-feira no culto de oração. Bem, é verdade. E o povo de Judá também ia na porta do templo, fazia os sacrifícios. Mas muitas vezes nós temos, como eles tinham, problema de coração. Não estamos dizendo que nós estamos fazendo coisas profanas, talvez, iguais como eles, mas nosso coração não sente Deus no seu trono. Tem outras coisas, tem outras pessoas, outros interesses. E Deus não tem primeiro lugar em nossas vidas. E nós sabemos que Deus deve ter primeiro lugar. Sabemos disso. Reconhecemos que deve ser o rei que senta o trono do nosso coração. Mas sempre é aquela luta. Você tem, eu tenho. Agora, entendemos o estado do povo de Deus. É terrível. É algo que não deve ser falado. Agora, qual a reação de Deus? Agora, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Quando nós vemos, aliás, passa aqui, número 2, a tristeza de Deus. A tristeza de Deus. Quando nós vemos, em versículo 1, a tristeza, o choro de Jeremias, é real, é pessoal, mas transmite uma ação simbólica que reflete a tristeza de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Jeremias está sendo um instrumento para transmitir o coração de Deus. E a reação de Deus a essa rebelião, a engano, a adultério, é tristeza. Imagine, fique pensando sobre isso hoje. Quando eu e você pecamos, não estamos falando de pecado de omissão, coisa que às vezes a gente não tinha ciência. Era assim, eu não sabia. Mas estamos falando de pecado de comissão. Nós sabemos que é certo e errado, e mesmo assim nós vamos fazer.
porque Deus entende, porque eu sou fraco, porque eu sou carne. Não. Eu sou conhecedor do que é pecado, o que Deus almeja. Talvez você não conheça todas as coisas, mas as coisas que eu sei, isso eu devo obedecer a Deus. E quando não faço isso, isto vai entristecer o coração de Deus, de forma que, se você presta atenção, na primeira frase, versículo 2, provera a Deus que eu estivesse no deserto, afastado desse pecado, porque Deus é um Deus santo. Ele não quer estar junto com o pecado. Além de entristecer o coração de Deus, Ele quer ficar longe. Agora uma coisa, nós sabemos que Deus é um Deus onipresente, nunca nos deixa, mas sabemos que o pecado nos afasta da questão de comunhão perfeita com o nosso Deus. Então, na realidade, Deus não se afasta de nós, nós que nos afastamos de Deus. E podemos estar na casa de Deus hoje à noite, podemos estar diante de uma Bíblia e estar longe em nossos corações. E isso era a condição de Judá, e isso deixou Deus triste. Nós queremos ver outro versículo onde Jeremias fala sobre o choro. Ele diz aqui em Jeremias capítulo 3, versículo 17: e se isso não ouvides, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. É interessante aqui, porque muitas vezes, e bem é verdade, quando olhamos o Velho Testamento, o que nós vemos é a mão de correção, de Deus destruir, de Deus agir brutalmente, severamente, e isto é a realidade, mas precisamos entender que atrás dessa correção é um coração triste, um coração que chora, porque Deus quer que nós, que Ele diz no final, que nós somos seu povo, que nós somos seus filhos. Deus quer que nós amamos Ele, de tal forma que nós obedeçamos a Deus, custa o que custar. E isto era o maior problema. O povo de Judá não estava disposto de obedecer a Deus, não estava disposto a pagar o preço, e isso entristeceu o coração de Deus. E ele disse, como provera que minha cabeça era um rio, que eu poderia chorar. Imagine, eu fiquei analisando isso, meditando sobre isso hoje, quantas vezes, eu não falo nem semana, durante a semana, quantas vezes por dia, nós entristecemos Deus, porque não escolhemos Ele, não escolhemos deixar Ele sentar no trono das nossas vidas, não escolhemos fazer a Tua vontade, e endurecemos nossos corações, e não fazemos o que Deus quer. Eu quero dizer para você hoje à noite, que a mensagem de Jeremias não foi bem recebida. Como já salientei, ele foi jogado na prisão, foi açoitado, o povo tentou calar a boca dele de todas as formas, mas ele continuou pregando. Nós observamos algumas semanas atrás que ele queria parar. Deus, eu não quero mais servir, eu não quero mais pregar, mas a palavra de Deus estava clamando no seu peito. O Espírito de Deus, o poder de Deus levantou e disse: não, você vai pregar, porque o povo precisa ouvir, para não deixar ele sem oportunidade. Hoje à noite, nós precisamos analisar nossas vidas diante da palavra de Deus. Vemos o estado do povo, vemos a tristeza de Deus, e agora, por último, nós vemos a correção de Deus. Olha comigo o que Deus diz que vai fazer no versículo 7. Portanto,
Portanto, se refere a tudo que ele acabou de falar, por causa do estado do povo e seu pecado, por causa da destreza, da tristeza e tudo. Deus diz, porque não há alguém que vai deixar o pecado, o que eu vou fazer em relação à reação, como resultado dos primeiros 6 versículos. O que ele vai fazer? Eis que eu os fundirei. A palavra fundir fala de derreter e refinar metal. É purificar prata, ouro, metais preciosos e purificar das impurezas. Aqui Deus não está dizendo que vai colocar as pessoas numa fornalha, mas que Ele vai julgar. Ele vai procurar purificar o seu povo do seu pecado. Ele usa a palavra também provarei. Desculpa, a palavra provar também se refere não somente a derreter metais, mas de testar, de investigar, de examinar, de provar. Estamos falando de um refinador que está trabalhando com metais, geralmente com ouro e com prata, e ele vai colocar no forno de fundação, naquela fornalha, vai aumentar o fogo, e através disso, a escória, a corrupção e as coisas vão chegar ao topo, e ele vai, com o instrumento, ele vai tirar. Agora, por que Deus vai fazer isso? Porque Ele odeia o seu povo? Não. Porque Ele vai maltratar seu povo? Não, de forma alguma. Já vimos que Deus é triste pelo pecado, mas chega um momento que Ele diz, na última frase do versículo número 7, porque do que outra maneira procederia com o filho do meu povo? O que mais que eu posso fazer? Qual o contexto, pastor? Olha que o próprio Jeremias fala mais tarde nesse livro, no capítulo 25, de versículo de 4 a 7. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Deus mandou pessoas madrugando, enviados, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Deus tinha mandado mais do que um. Deus mandou vários profetas. Nós temos aqui no final do Velho Testamento vários homens citados, mas conhecemos que foram muito mais do que esses aqui. Tem pessoas que nem são nomeados, que foram levantados por Deus, lá na época de Elias e Eliseu, foram vários, e aí começou Deus levantando, volta, volta, volta. Qual foi a mensagem? Dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu aos vossos pais, de século em século, e não andeis após Deus alheios, para os servirdes, e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos. Está falando de fazer ídolos, imagem com suas mãos, para que vos não faça mal. Deus chama o seu povo, converter, arrepender, deixa o pecado, vem para mim. Se você nunca aceitou Jesus Cristo, Deus também chama você, converta, deixa o pecado, arrepender-se do pecado, vem colocar sua vida nas mãos de Jesus, pelo arrependimento e pela fé. Todavia, não me deste ouvidos, disse o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos, para o vosso mal. A correção de Deus não é nada agradável. Nós sabemos que Deus
vem falando com Jeremias. Jeremias, prega Jeremias, arrependa, converter-se, volte para mim, deixe o pecado ajudar. E Deus nos chama hoje à noite para colocar nossos corações em comunhão perfeita com Deus, de deixar o pecado, de deixar o engano, de deixar o adultério, de deixar a rebelião, de colocar Deus de volta em primeiro lugar, nossos corações. E se não fazemos isso, sabemos que Deus vai nos corrigir. Isso não quer dizer que o salvo vai perder a salvação, mas ele fala em Hebreus capítulo 13, se não me engano, ou 12, não me lembro, que nenhuma correção para aquele momento é agradável, mas produz o gozo do fruto da justiça. Deus quer também, muitas vezes nós vamos atravessar momentos difíceis, com o alvo de Deus nos corrigir, tirar as impurezas, tirar a escória, de nos colocar de volta no lugar que devemos estar. E quando tem se passado 70 anos, Deus vai trazer Judá de volta, mas não antes de ser corrigido, não antes de ser quebrado, não antes de Deus trazer por cima deles a vara de sua correção, de meter eles no fundo de fundição, de procurar tirar aquelas impurezas. Meu amado Jesus Cristo, Deus faz a mesma coisa em nossas vidas, e Deus faz isso de várias maneiras. Não estou aqui para julgar a sua vida e para dizer o que Deus vai fazer. Eu estou aqui simplesmente para observar o que Deus fez da nação de Judá, e entender que os princípios que nós estamos aqui observando, esses princípios são eternos. O que nós semeamos, nós vamos colher, e Deus vai nos corrigir, porque Ele nos ama, porque Ele fica triste com o nosso pecado e quer que nós servimos somente a Ele. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua justiça, pela tua santidade, porque se o Senhor não fosse justo, se o Senhor não fosse santo, não teria esperança para nenhum de nós. Mas Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, e nós sim te agradecemos pela tua correção, porque sabemos que muitas vezes nós entristecemos o teu coração com o nosso pecado, nós andamos afastados de coração do Senhor. E Pai, nós queremos que o Senhor fale com nossos corações aqui hoje à noite, que teu Espírito Santo aplique a tua palavra a cada coração, para que nós podemos ouvir aquela voz tendo de amor, aquela voz suave, falando conosco aqui hoje à noite, para que ouvimos, para que entendemos e obedecemos a voz do Senhor em nossos corações. Isso nós pedimos em nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um hino de apelo. Como nós vamos ficar à distância social, mas você, onde você está, pode se ajoelhar, pode orar, pode falar com Deus. Se você está aqui hoje à noite e nunca aceitou Jesus Cristo e quer fazer essa decisão, depois do término do culto, fala com um de nós. Mas vamos cantar 293. Não é isso que eu quero. 292. Eu dar você o número errado, perdão. Desculpe. 292.
Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consola, agido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar. Viva e muito reverente fé, com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Amém. Pode sentar. Queremos agradecer nossos visitantes aqui hoje à noite. Queremos avisar vocês que estão assistindo em casa que, se Deus assim permitir, que domingo pela manhã vamos estar aqui no templo realizando a escola dominical para as pessoas da terceira idade, e que faremos a gravação ao vivo, a pregação ao vivo, 9h30 domingo pela manhã. Que Deus te abençoe. Boa noite a vocês que estão assistindo em casa e tchau.